Bom, gente, voltamos para o nosso bate-papo com Natália Fernandes sobre tecnologias assistivas. Você sabe o que é isso? Então, Natália, explica pra gente o que é tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas, né? São equipamentos que servem para assistir, né, as pessoas com deficiência, assistir no sentido de dar apoio, de dar auxílio. As pessoas que têm alguma deficiência e por conta dessa deficiência alguma limitação. Então elas não conseguem realizar alguma atividade pela falta de alguma habilidade. Como a minha cadeira de rodas, por exemplo. Justamente, então a cadeira de rodas ela é um dispositivo de tecnologia assistiva que fica na área, né, da mobilidade. Então ela contribui para a mobilidade. Dentro dessa área ainda, o que a gente pode apontar, né, como tecnologia assistiva? As bengalas, as muletas, os andadores, tudo isso auxilia, né, na mobilidade e é tecnologia assistiva. Mas além disso, a gente pode falar de muitas outras áreas, né, que são a atividade de vida diária. Eu acho que é a área que é mais usada, né, a tecnologia assistiva, porque a gente está falando de autocuidado quando fala de atividade de vida diária. Então a gente está falando do se cuidar, né, de tomar um banho, todas as etapas que envolvem, né, tomar esse banho, se vestir, pentear o cabelo e todo esse processo de cuidar de si. Tecnologia para pentear o cabelo. Então Como é aí isso? vamos pensar, né, no que a pessoa pode ter de limitação que impede ela de pentear o cabelo. Então a gente pode pensar uma pessoa que não consegue fazer preensão, então ela não consegue fechar a mão para segurar uma escova, um pente de cabelo. E aí o que a gente faz? A gente engrossa, né? Então só o fato de engrossar esse cabo com um material emborrachado, ela já consegue fazer essa preensão melhor e ela consegue chegar, né, segurar e pentear o cabelo. Se de repente ela não chega até aqui, então a gente pode alongar o cabo e aí ela consegue fazer com uma amplitude, né, de movimento restrita, então ela não consegue chegar aqui. Então daqui ela vai conseguir fazer se a gente ampliar esse cabo, né, colocar uma extensão. Entendo. E aí a gente vai pensar na tecnologia a partir da demanda da pessoa. Então, qual é a limitação dela? Tudo parte disso. Qual que é a limitação dela e o que ela precisa fazer? E aí a gente encontra um meio dela conseguir fazer essa atividade. Ô, Natália, mas esses equipamentos, não sei se é esse o nome que se usa, que se usa nas cirurgias, por exemplo. Eu tive paralisia infantil aos 2 anos e fiz várias cirurgias de correção da coluna, por exemplo. Coloquei hastes. Isso é uma tecnologia também? Não. Aí já é É uma tecnologia, mas não nesse mas não conceito nesse de assistir, conceito facilitar a nossa vida. Exato. Ele já entra, né, nos equipamentos cirúrgicos. Entendi. Né? Então ele não é um equipamento que veio para ampliar a sua capacidade de realizar uma atividade. Ele até é, né? Se a gente for pensar, ele está te ajudando para prevenir deformidade e os objetivos todos da cirurgia. Mas é mais ligado ao médico, né? Quando a gente fala de tecnologia assistiva, a gente não fala só da terapia ocupacional, né? A gente fala também da fisioterapia, em alguns casos da psicologia, da fonoaudiologia, todos nós podemos atuar. Né? Eu costumo falar que a tecnologia assistiva, ela não tem um dono, né? Então ela permeia várias áreas, ela vai até para a engenharia, né? Para a engenharia de produção. Quando a gente pensa em desenvolver um produto, a gente está fazendo, né, esse processo da tecnologia assistiva. Muito bom. Acho que vocês entenderam, né? Tudo aquilo que facilita a nossa vida, a interagir, a realizar alguma atividade que por uma limitação qualquer a gente possa estar acontecendo, ou momentânea, né, ou temporária ou permanente, e que essa tecnologia viria a facilitar. Então podia ser até um adaptador para segurar uma caneta, para segurar um tablet, seriam tecnologias. Um exemplo legal de tecnologia assistiva que se estendeu e hoje todos nós usamos é o controle remoto. Inicialmente, o controle remoto ele foi construído, né, projetado para pessoas que tinham uma limitação de chegar até a TV e fazer a troca do canal e ela poder fazer de onde ela estava, por uma questão de transição, de deslocamento que era complicado. E hoje todo mundo usa controle remoto, né? Não existe mais TV sem controle remoto. Então, a gente se apropriou de muitas coisas da tecnologia assistiva no nosso dia a dia, mas acaba não percebendo, né?
porque é justamente esse o intuito, de que a pessoa use de forma natural e que aquilo se incorpore ao cotidiano dela. Ô, Natália, nós anunciamos, quando dissemos que íamos conversar com você no primeiro bloco, que você é da Universidade Federal da Paraíba e que trabalha no núcleo de tecnologias assistivas. O que é esse núcleo, como ele é formado? Através desse núcleo, como é que chega o investimento para que vocês desenvolvam essas tecnologias, essas ideias? Sim, justamente. Aí, né, sou professora lá da terapia ocupacional. Na terapia ocupacional a gente tem um laboratório de tecnologia assistiva que chama LAVITA, Laboratório de Vida Independente de Tecnologia Assistiva. E a tecnologia assistiva vai proporcionar uma pessoa... Uma vida independente. Muito bom. Justamente, aí essa é a ideia do nome. E a partir dele a gente compõe o núcleo, né, de tecnologia assistiva, que foi um incentivo do governo federal com a criação do Plano Viver Sem Limite, que incentivou, né, a pesquisa nessa área da tecnologia assistiva com o intuito de que esses materiais e que esses protótipos eles sejam construídos e elaborados para realmente servir a população. E aí, pensando nessa perspectiva, né, a gente desenvolveu algumas pesquisas, né, e ainda estão em andamento, e um dos equipamentos que eu posso citar é um mobiliário escolar adaptado, né? A gente fez uma pesquisa lá em João Pessoa, nas escolas públicas. Inicialmente a gente pegou o levantamento do censo, né? Das crianças com deficiência física. Com deficiência. E a gente viu onde que esses estudantes estavam, fomos até eles, vimos como que eles se integram, né, no ambiente escolar. E a partir disso a gente começou a ver as demandas deles, né? Se a cadeira, porque a gente conseguiu perceber que na maioria das vezes eles usam a própria cadeira de rodas. Então Sim. Lá não é feito transição, né, na escola. Da cadeira de rodas para a banca de sala de aula. Eles ficam na própria cadeira e aí quando se ajusta alguma coisa, coloca a mesa do professor para ele usar. Então fica assim um layout da sala, né? Quando a gente olha, a gente vê logo aquele aluno destacado. E a nossa ideia de inclusão é que isso não aconteça, né? Que já acentua a diferença. Exatamente, né? Exatamente. Então, e evidencia mais a deficiência do que a eficiência do aluno. E isso era muito presente. Então, a nossa ideia na construção desse mobiliário era que ele ficasse o mais próximo possível, né, de aparência do mobiliário comum das outras crianças. E aí a gente começou, né, a pensar para isso. Quais as necessidades que as crianças, né, em geral, têm, que precisaria adaptar o mobiliário, e como que a gente podia atender essas demandas, né, atender essas limitações físicas que eles tinham e deixar esse mobiliário bacana, né, parecido com os outros, visualmente legal, né, visualmente aceitável, né, que não gere essa diferença, né, já o estigma, né, do diferente. Isso, para evidenciar mais a pessoa do que a própria característica da deficiência. Exatamente. E aí a gente desenvolveu isso, o protótipo foi criado e ele está sendo aperfeiçoado. Você falou que esse núcleo que você participa através da Universidade Federal da Paraíba, ele nasceu com o plano Viver Sem Limites, que é o plano do governo federal, pelo menos da gestão anterior, do governo passado, que investiu recursos exatamente para desenvolver tecnologias em todas as universidades, institutos federais, investindo dinheiro em pesquisa, descobrindo talentos como o da Natália Fernandes, exatamente para que fossem produzidos esses protótipos para ajudar a vida da pessoa com deficiência com alguma limitação, seja ela física. E existe outro tipo de limitação que vocês também trabalham em tecnologia assistiva? Sim, que não é física, né? A gente pode falar da comunicação alternativa. Ela também é usada, né, na deficiência física, em alguns casos, quando a pessoa não oraliza. Então, tem pessoas com deficiência física que não oralizam, mas também tem pessoas que não têm deficiência física e não oralizam, né? Então, o autismo, por exemplo, Sim. Ele é um transtorno. E em alguns casos, né, ele tem vários graus, né, vários níveis de intensidade. Características diferentes. Exatamente, mas
uma das características, né, de algumas pessoas é a não Dificuldade verbalidade. de comunicar. Isso. E aí eles não falam, mas eles têm, né, a vontade. E aí a gente trabalha com eles a comunicação alternativa. Então a gente inclui com o apoio de figuras, com o apoio visual, essa comunicação. E aí a gente tem uma gama também de equipamentos para essa atuação da tecnologia assistiva dentro da comunicação alternativa. E aí vai desde coisas de baixo custo, como prancha impressa em papel. Prancha, quando a gente fala, né, é uma folha com várias imagens ou nomes, né, depende do que a pessoa precisa. Ou programas mesmo de computador, né, que coisas mais digitalizadas, mais elaboradas, vocalizadores, mouse ocular, né, a pessoa... Então, seria exatamente para que a pessoa com autismo, no caso do exemplo que você colocou, através da figura, da indicação da figura, pudesse verbalizar de alguma forma um sentimento, uma vontade, Isso, um desejo. comunicar os desejos, comunicar, né? De alguma forma. Muito bom, né? Gente, tecnologias fantástico. assistivas é um direito, está na legislação. A gente precisa entender o que era tecnologia assistiva, o que é o conceito real dela, saber que é um direito e buscar esse direito enquanto direito que ele seja efetivado. Mas nós voltamos já para conversar mais ainda com a Natália Fernandes, para saber, porque foi realizado o simpósio de tecnologia assistiva aqui em Alagoas. E a gente quer mais detalhes sobre isso. Já já a gente volta.